Bom dia, estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem acerca da palavra do Senhor, para meditarmos diante da situação dessa pandemia. Não estamos podendo abrir as nossas igrejas para fazer os cultos presenciais, mas como diz o apóstolo Paulo, fiz de tudo para com todos, para que no final de tudo pudesse alcançar alguns. Nós vamos usar esse meio agora para levar a mensagem do Evangelho. Apesar de muitas pessoas usar sempre esse versículo para poder participar de festas pagãs, de festas mundanas, de rodas de escarnecedores, de se misturar quando a palavra de Deus fala, para não entrarmos em roda de escarnecedores nem tomar conselho com o ímpio. Nós precisamos, irmãos, ganhar o mundo. Nós precisamos ganhar esse povo que está se perdendo para Jesus. Mas nós não temos que conviver no meio deles. Nós vamos pregar o Evangelho. A obra, quem vai fazer é o Espírito Santo. O Senhor é que vai trabalhar em cada coração. Então, quando eu falava acerca desse versículo, fazer de tudo para com todos, para que no final de tudo poder ganhar alguns. Porque por mais que as pessoas não te falem, por mais que as pessoas não cheguem diante de você para falar acerca de alguma situação, eles ficam te analisando. E quando você faz qualquer coisa, eles falam, mas você não é crente? Você não pode fazer isso. Por que você não pode? Como que ele sabe que você não pode fazer isso? Então você sabe o que pode e o que não pode. Então ele sabe a verdade. Só que o que eu não posso fazer porque eu sou cristão, o meu amigo, o meu parente, o meu vizinho que não é cristão, também não pode. Porque não é porque eu sou cristão, não, é porque eu sou salvo. E se ele sabe que eu não posso fazer porque eu sou salvo, então ele também não pode, para que ele também possa ser salvo. Só que nós não fazemos, irmãos, não é para ser, é porque somos salvos. Você não precisa, eu não bebo, não é para ser salvo. Eu não bebo porque eu sou salvo. Eu não fumo, eu não fumo para ser salvo. Eu não fumo porque eu sou salvo. Como diz a Bíblia, no livro de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, quando ele diz, apresente-se como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos ler, meditar, aprender e viver. Porque a palavra de Deus também fala no livro de Tiago, que nós temos que parar, deixar de ser ouvinte e começar a ser praticante. Você não precisa conhecer a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Você não precisa conhecer a Torá 100%. Não, você não precisa. Mas aquilo que você vai aprendendo, você vai colocando em prática. Por quê? Porque a prática leva à perfeição. À medida que você vai colocando as coisas do Senhor em prática na sua vida, no seu dia a dia, o Senhor vai te aperfeiçoando. O Senhor vai te ensinando. O Senhor vai te capacitando. E você vai tornando a cada dia a imagem e semelhança do Senhor. Você vai se tornando, vai refletindo cada vez mais na sua vida a glória do Pai. Mas quando você começa a fazer a cada dia a vontade dele, dando sempre lugar ao Espírito Santo, procurando fazer a diferença. Porque a palavra nos ensina que há diferença entre o que serve e o que não serve. Há diferença entre o justo e o ímpio. Então, amados, nesse período de pandemia, nesse período a qual nós não devemos estarmos reunidos, aglomerando por causa do decreto municipal, estadual e federal. Ah, vai temer o homem? Não, nós não tememos o homem, nós tememos a Deus. Mas a Bíblia fala para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vai chegar uma hora que vai colocar em xeque a nossa fé, a nossa vida cristã. E naquele momento em que colocar a nossa vida cristã entre servir a Deus e servir o mundo, você opta por servir a Deus. Mas a porta da igreja fechada, porque eles não querem que reunimos presenciais nesses dias, não diminui a nossa comunhão com Deus, não diminui o nosso compromisso com a palavra, desde que nós não venhamos a tirar proveito desse período para fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Você pode continuar lendo Bíblia, você pode continuar meditando na palavra, você pode continuar acompanhando as pregações que nós colocamos na internet, ou que tem na internet. Você não precisa usar esse tempo para ficar navegando em páginas mundanas, para ficar vendo o que não agrada. Ah, vou aproveitar, vou descansar, vou viajar. Viaja na Sagrada Escritura. Tem um encontro real
na rodoviária de Deus com o Espírito Santo. Tenha um encontro sinceramente ali com o Senhor. Ponha como fator da sua vida um compromisso de santidade. Porque a Bíblia diz assim, viver a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não usa a liberdade, não usa esse tempo para fazer coisas que desagradam a Deus, que o Espírito Santo do Pai vem entristecer com aquilo que você anda fazendo. Faça diferença. Como diz o apóstolo Paulo, sedes meus imitadores, como eu de Cristo sou. Se em algum momento, em alguma parte, eu não sou imitador de Cristo, nessa parte então não imita. Mas naquilo que eu imito, imite também. E se você viu algo que não agrada, chega para a pessoa e fala, olha, não faça. Deus tem algo grande na sua vida. O projeto do Senhor é salvação, é transformação. Então seja esse canal de Deus. Porque quando as portas da igreja, do templo, feito por mão de homem, está fechada, o seu coração tem que estar aberto. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o santuário do Deus vivente. E que o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Então, não é porque está fora das quatro paredes, porque o Senhor não habita lá. Ele habita em mim. Ele habita em você. Ele habita em cada um de nós. Quando nós abrimos o nosso coração, quando a Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. A porta é o seu coração. O Senhor bate. O Espírito Santo quer quebrantar, quer transformar, quer te mudar a sua história, quer fazer você um exemplo para a humanidade, quer fazer de você um exemplo para a sua família, quer fazer um exemplo fazer de você um exemplo na sua empresa, no seu colégio, na sua faculdade, onde quer que você esteja. É para cumprir uma palavra, uma ordenança do Senhor Jesus, quando ele diz, vós sois as minhas testemunhas, permanecei em Jerusalém, para seres minhas testemunhas, em Samaria, em toda Jerusalém, em toda a Judéia e até nos confins da terra. Então, onde quer que você esteja, você é testemunha. Então, como testemunha, o que você anda fazendo? Você namora? O seu namoro é na direção de Deus? Você é casado? O seu casamento é na direção de Deus? Você trabalha? O seu trabalho é na direção de Deus? O que você faz? Faça como se fosse para o Senhor. Então, hoje, eu quero deixar uma mensagem, irmãos, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, que diz assim, quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser àquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregares a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por esta morte. Amém, irmãos? Então, quando eu pedi a Deus uma palavra, uma mensagem, ele me deu esta palavra. Então, Deus nos constituiu como sentinela, como atalaia. Se você ler no livro do profeta Abacuque, o Senhor fala, põe-te em torre de vigília, pega a visão, escreva em tábuas bem legível, para que possa ler aquele que correndo passa. Porque a visão é para um tempo determinado, e aquilo que há de vir, virá, e não tardará. Mas se tardar, espere, porque certamente virá. Então, irmãos, como sentinela, como atalaia, como servos de Deus, nós precisamos exortar, corrigir, ensinar, levar a palavra de Deus às pessoas. Ah, eu não sei como é que eu falo. Fala, abrindo a sua boca. Fala daquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Fala daquilo que você tem visto as pessoas vivendo.
e mostre o caminho. Porque não adianta eu falar com uma pessoa que tem uma porta. Se ele é cego, espiritualmente falando, eu falo que ele não tem uma porta na sua frente, se eu não direcionar ele para aquela porta. Então, quando nós vamos falar com essas pessoas acerca desta situação, nós temos que ter a certeza que, independentemente do que nós vamos falar, que nós vamos corrigir, que nós vamos adverti-los, nós precisamos mostrar ele a porta. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é a porta. Aquele que vai a ele entrará, sairá e achará pastagens. Ele é a porta que nós devemos ensiná-los. Nós somos sentinela, somos atalaia. É nossa responsabilidade, como atalaia de Deus, corrigir, exortar e mostrar o caminho. Não adianta só corrigir, não adianta só chamar a atenção. Tem que ensinarmos o caminho. Temos que direcioná-los nesta caminhada. E por isso que precisamos ter um bom testemunho. Porque quando você corrigir, quando você for ensinar, para quando isso acontecer, você não ouvia a palavra falar, mas você sabe disso? Por que você vive do jeito que você vive? Por que você faz o que você faz? Então, irmãos, nós precisamos tomar a decisão. Esse é o momento, estamos no vale da decisão. Vamos decidir em favor do Senhor. Estamos vivendo hoje, aqui no país, uma situação difícil. Mas se você olhar, essa situação difícil está no mundo inteiro. Quando nós vemos essas situações, irmãos, nós não podemos esquecer que o Senhor advertiu várias vezes que por causa do pecado viria fome, viria enfermidades, viria peste. Quando o povo de Deus desobedeceu a palavra do profeta Jeremias, quando o Senhor falou que não era para descer para o Egito, ele deixou claro que aqueles que descessem morreria a espada. Se escapasse da espada, morreria de fome. Os que não morressem de fome, morreria com a peste. Então, irmãos, uma coisa nós temos que ter a certeza. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós estamos aqui a serviço de Deus. Então, quem pode mudar essa situação é o Senhor. Mas você tem que falar. Você tem que ensinar. As pessoas precisam ver isso através de você. Nós somos a carta viva de Cristo na terra. Somos os sentinelas de Deus. Precisamos fazer a diferença. Não importa onde ou como, mas precisamos fazer. Se você não consegue pregar, o seu testemunho prega. Se você não consegue falar, as pessoas irão olhar para você, pode não te falar nada, mas eles vão ficar te olhando todos os dias, na sua empresa, na sua rua, na sua casa. As pessoas vão ficar te olhando. A sua posição, a sua família, os seus familiares, te conheceu antes ou te conhece agora, vai ficar te olhando. Não vão acreditar. Você pode não ter honra na sua casa, mas eles verão a diferença. Porque quando você faz a diferença, Deus faz com que eles vejam a diferença. O povo de Deus não acreditaram em Moisés quando Deus enviou ele para resgatar o povo do Egito. Mas a partir do momento que Moisés começou a fazer as coisas que Deus mandava, da maneira que Deus fez, começou a acontecer os sinais, as maravilhas. Aí o povo creu. As coisas aconteceram. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Talvez na nossa caminhada, talvez na sua caminhada, talvez no nosso dia a dia, o povo não vai dar crédito. Como diz o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Mas quando chegar a hora, as pessoas vão ver. E vai falar, não, o pastor falou, não, o irmão falou, não, meu irmão falou, minha mãe falou, a minha avó me ensinou. Aí eu ouvi falar sobre isso. E aí muitos vão dizer assim, por que eu não ouvi? Por que eu não fiz? Mas muitas das vezes, irmãos, pode ser um de nós que vai falar, por que eu não fiz? Por que eu não falei? Porque a Bíblia diz que nós somos responsáveis. Se aquela vida que vive um pecado, que está fora da presença do Pai, morrer no pecado, e eu não tiver advertido, eu não tiver falado para ele acerca do mau caminho, ele morrerá no pecado. Mas o sangue será cobrado na minha mão. Irmãos, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz na palavra, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós não somos Deus, nós não somos Espírito Santo, para saber quem vai mudar, quem vai ser transformado e quem não vai. A nossa obrigação é falar, a nossa obrigação como sentinela, como atalaia, é chegar e exortar, é corrigir, é ensinar, é mostrar a porta.
E a partir do momento que você mostra a porta, você apresenta aquela pessoa a saída, você apresenta para ela a porta, que é o Senhor Jesus, que é a porta das ovelhas. A partir do momento que você apresenta a porta, o seu trabalho está feito. Agora, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A partir do momento que você ensinou, a partir do momento que você corrigiu, a partir do momento que você pregou, a partir do momento que você deu o seu testemunho, ou se você não tem o seu testemunho, dê o meu testemunho, de onde o Senhor me resgatou. Dê o testemunho de alguém que você conhece, que foi resgatado pelo Senhor das drogas, do crime, da prostituição, dos vícios, que o Senhor libertou, que foi transformado, que foi curado. Dê testemunho ali, ó, com sinceridade. Não invente história. Não fala mentira. Seja sincero. Por quê? Porque o testemunho faz a diferença. Aí as pessoas vão ouvir: ah, mas pastor, não foi. Mas não é sua obrigação levar. A sua obrigação é ensinar, convidar. Se você ler na palavra, você vai ver que certa vez o Senhor fez um grande banquete e mandou convidar o povo. Mandou buscar os convidados. E quando foi buscar os convidados, tinha um que havia comprado uma fazenda. E ele falou: não dá, vou olhar a terra. O outro havia comprado uma junta de boi, ia experimentar. O outro cada um tinha um problema, cada um tinha algo já preparado para fazer. E não tinha tempo para ir ao banquete que o Senhor havia preparado. E aí eles mesmos se diziam: considere-me como escusado. Quando o Senhor ficou sabendo que ninguém queria ir, ele falou: então vai pelas encruzilhadas. Traga o povo, aqueles que vocês encontrando, vai trazendo para o banquete. E eles foram. Eu, pastor Carlos, tenho certeza que foi na recusa dos convidados que o Senhor me achou nas encruzilhadas da vida. Eu tenho certeza que foi pela recusa de algum dos convidados que o Senhor me achou lá no crime, no vício, e me resgatou. Então, irmãos, eu só tenho que testemunhar que o Senhor é Deus na minha vida. Ele é maravilhoso, ele usou alguém para me levar a mensagem para mim lá. E o Espírito Santo fez a obra na minha vida. Sou sincero em dizer que eu já ouvi da boca de pessoas da minha família que eu era ovelha negra. E não era por causa da cor da minha pele, mas eu era ovelha negra pela vida que eu vivia. Eu já ouvi as pessoas dizerem na minha cara que eu estava com palhaçada, fazendo parte da igreja cristã. Porque pau que nasce torto, morre torto. Sabe, irmãos, é maravilhoso você lembrar do que as pessoas falaram para te ferir, para te humilhar. Porque o adversário usa as pessoas para isso. Mas o bom é que o Jesus, a qual eu amo e que me resgatou, foi criado na casa de um carpinteiro. Então, se era um pau torto, eles acharam que ia morrer torto? Não. Do pau torto, faz um banco, faz uma cadeira, faz alguma coisa, mas que passa a ser útil. E hoje, pela misericórdia e graça de Deus, eu me sinto útil na presença de Deus. Tenho luta, tenho problema, tenho dificuldade, tenho lutas, mas eu tenho um Deus que me guarda. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que faz a diferença. E é esse Deus que eu quero levar até você. É esse Deus que eu quero dizer a você que se você entregar sua vida a Ele, Pai, eu entrego em tuas mãos, seja feita a tua vontade na minha vida, você pode ter certeza, Ele vai mudar a sua história, Ele vai transformar a sua família, Ele vai mudar aquilo que você tem no seu coração, aquele desejo ardente. Coloca diante dele e fala: Pai, eu estou entregando as tuas mãos esse desejo do meu coração, seja feita a tua vontade. Pode ter certeza, se for para que o nome dele seja glorificado, se for algo que vai ser bom para você na caminhada, para servir a Deus, pode ter certeza que ele faz. Mas aceita quando o Senhor disser não. Não tenta forçar, não tenta ir além daquilo que Deus está te direcionando. Faça aquilo que o Senhor está direcionando a fazer, mas que o Senhor está direcionando. Não faça aquilo que você colocou no seu coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então você coloca algo no seu coração, o diabo coloca um desejo, um sentimento no seu coração, e você põe aquilo diante de Deus como se Deus tivesse colocado. E Deus não faz nada para te ferir, para te machucar. Deus quer te entregar a sua vitória. Como diz o salmista, deleita-te os teus caminhos no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas a palavra também de Deus diz no livro de Provérbios que o coração do homem faz os planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Então, como sentinela,
como servo, busca a resposta de Deus. Dê lugar ao Espírito Santo e faz a obra de um sentinela, de um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Busca o Senhor enquanto se pode achar, mas espera com paciência no Senhor, porque, como diz a palavra, espera um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. É um pouquinho de tempo. Está chegando o tempo da nossa vitória, ou chegando a hora do arrebatamento da igreja, e se for arrebatamento da igreja, e nós irmos morar na glória, não tem vitória maior do que essa. Isso, não tem dinheiro que paga. Porque se fosse pago por dinheiro, os pobres, os lutadores, não herdariam os céus. Mas isso é de graça. Jesus nos ama, então ele nos deu esse direito de graça, a salvação. Basta ouvir e praticar a sua palavra. Então, como sentinela de Deus, faça a obra do Senhor. Busca enquanto se pode achar. Invoque o Senhor e deixe Ele fazer a diferença na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja, para cada irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.